Os deputados e senadores do PL, o partido de Jair Bolsonaro, se reuniram ontem em Brasília para tentar retomar o andamento do PL da anistia aos presos do 8 de janeiro. O grupo declarou em conjunto que pretende intensificar a atuação para votar o texto ainda neste ano. O partido e o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, avisaram que não pretendem ceder ao acordo para redução de penas no chamado PL da dosimetria. O que a gente sempre pediu é que a democracia prevalecesse. O relator pauta o relatório dele, né, com a redação que ele bem entender, né, que ele diz já publicamente que é com relação à dosimetria, e nós vamos usar os nossos artifícios regimentais para aprovar a anistia. E aí o texto que vai ser aprovado, o texto final, vai para o voto. É isso que nós sempre defendemos. Pauta, inicia o processo, não temos compromisso nenhum com a dosimetria. O nosso compromisso é com a anistia e que vença quem tiver mais votos, como sempre foi, sem interferência de outros poderes. Não vamos adotar a estratégia de fazer obstrução, porque nós queremos exatamente o contrário. Nós queremos que esse projeto ande. Hora de ouvir a análise de Berenice Leite, que se junta a nós aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, nesta manhã de terça-feira. Olá, Berenice, seja muito bem-vinda. Bom dia, sempre muito bom tê-la conosco. Os parlamentares voltaram a subir o tom em defesa do andamento dessa proposta de perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a esposa do ex-presidente Michele Bolsonaro, os filhos Carlos, Jair, Renan e Flávio também participaram dessa reunião na tarde de ontem sobre o tema. O que mais você apurou sobre esse assunto? Oi, Daniel, bom dia para você, para todos da nossa audiência querida. Olha, esta é uma semana decisiva, a oposição aumenta a pressão pela votação da anistia, que, ao que tudo indica, deve ser pautada, deve ser votada nesta quarta-feira. Isso mesmo, o presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, hoje tem uma reunião com o colegiado, o colégio de líderes, e isso deve ser definido. Mas, ainda ontem, a oposição já se organizou, nós ouvimos inclusive agora o senador Flávio Bolsonaro falando sobre não utilizar ferramentas a exemplo da obstrução, porque vimos que isso não funcionou da última vez, inclusive acabou causando ali alguns desgastes, né? Deputados correndo o risco de serem suspensos, apesar de estarem usando o regimento. Obstruir a pauta é algo totalmente previsto e legal no regimento interno do Congresso. Mas agora a ideia é dialogar e, claro, a oposição já tem um requerimento de urgência que foi aprovado em setembro, nós já estamos em novembro, e aí vocês imaginam, né? Que requerimento de urgência é esse? Imagina se não tivesse sido aprovado, né? Nós já temos praticamente quase 3 meses completos desde que foi aprovada a tal urgência e nada de pautar, e nada de Paulinho da Força apresentar o texto. Mas é isso, como o senador Flávio Bolsonaro disse, independente do texto que deve ser apresentado por Paulinho da Força, que já falou em dosimetria, em redução de penas, o PL, assim como os partidos que estão apoiando a aprovação da anistia, vão usar o regimento a seu favor, ou seja, aprovam e em seguida apresentam ali os seus destaques, aquelas modificações que eles consideram que devem ser levadas adiante. E isso inclui, claro, o projeto original, que é a anistia ampla, geral e restrita, colocando aí, caindo por terra a questão da redução de penas, Daniel. E para finalizar esse comentário, lembrando que o Centrão agora pode decidir essa votação, mas lá na urgência nós já tínhamos 311 votos. Então, ao que tudo indica, esse projeto vai ser aprovado com largo número de votos, viu? E o desembargador aposentado Sebastião Coelho reagiu à prisão de Jair Bolsonaro. O magistrado classificou a ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, como intolerância religiosa e abuso de poder. A prisão do presidente Bolsonaro é, a um só tempo, intolerância religiosa e abuso de poder. Intolerância religiosa porque a Constituição nos assegura o direito de oração dentro dos templos e ao ar livre. E é abuso de poder porque viola o artigo 73, parágrafo único, letra C, da Lei 6.680, que é o Estatuto dos Militares.
Desde a prisão do presidente Bolsonaro, a prisão domiciliar, no dia 4 de agosto, nós fizemos várias vigílias naquele mesmo local onde o senador Flávio Bolsonaro fez o vídeo, no mesmo horário, às 19 horas. Não tem qualquer novidade. Essa é apenas mais uma desculpa do senhor Alexandre de Moraes, violando os direitos fundamentais de Jair Bolsonaro. E para comentar essa fala de Sebastião Coelho aqui no Jornal do Oeste, primeira edição, quero dar as boas-vindas diretamente do Faroeste, a brasileira. Comentário agora é de Bianca Palharim. Bom dia, Bianca, seja bem-vinda. Muito obrigado por atender ao nosso convite para estar conosco aqui no Jornal do Oeste, primeira edição. Depois dessa reunião de ontem, Bianca, lá em Brasília, o filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, disse algo na mesma linha do que a gente ouviu o desembargador Sebastião Coelho falar. Mas antes de ouvi-la, eu vou até colocar um pequeno trecho do que disse Flávio Bolsonaro. Não abrimos mão de buscar isentar essas punições dessas punições absurdas que estão sendo impostas a pessoas inocentes, ainda mais depois desse último ato, essa decisão de tirar o presidente Bolsonaro da prisão domiciliar com base na intolerância religiosa. Eu fiz um chamado para orar pelo presidente Bolsonaro, pela sua saúde, por justiça, e de uma forma mirabolante. O que nós vimos foi isso ser transformado, ser criminalizado. Fomos acusados de metodologia de uma organização criminosa por querer orar, exercer o nosso direito constitucional sagrado de reunião e de direito ao culto. Isso a gente não vai abrir mão, e que isso sirva de alerta a todas as lideranças religiosas deste país. Pois é, Bianca Palharim. Portanto, Flávio Bolsonaro rebate a alegação do ministro Alexandre de Moraes, que consta na sua decisão de que Jair Bolsonaro pretendia fugir durante uma vigília convocada para orar pelo ex-presidente. Qual é a sua análise? Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a audiência. É um absurdo. Eles têm usado de argumentos que chegam a ser ridículos. E não é só a questão de uma intolerância, é o método que a gente vê e trazendo também uma perspectiva é um aviso, né? Então, se alguém pode ser preso por fazer uma vigília de oração, então não há limites, né? Não precisa mais fazer sentido. É bizarro o quanto que esse método que eles usam tem engolido tantas e tantas pessoas e o quanto que as pessoas hoje ficam com medo de se posicionar. O pior ainda, Daniel, é que se não é a Revista Oeste, aqui, a maioria ainda aplaude. A maioria aí dos jornais, da mídia, a grande mídia, né, a velha mídia, ela tem ainda apoiado e dado um ar de, meu Deus, que absurdo, eles iam fazer uma vigília, e como se fosse uma verdade, não existe a presunção de inocência, para começo de conversa, a não ser, no nosso país, é só presunção de inocência para bandido, para pessoas que estão defendendo valores e que estão defendendo não só a questão da família, ou mesmo o sistema anticorrupto, né? Assim, o Bolsonaro, sua família. E a direita no Brasil hoje representa o quê? Aqueles que se posicionam contra essa corrupção, contra essa roubalheira. E a gente vê aí as pessoas realmente assustadas, grande parte que só assiste essa grande mídia, acreditando nessa narrativa, acreditando nessa história, e não vemos, além de tudo, uma forma igual de se lidar, né? Não existe essa proporcionalidade. O alvo é quem eles querem destruir. Essa é a verdade. Muito bem, agora quero ouvir a Berenice Leite dividindo a tela comigo aqui no Jornal do Oeste, primeira edição, juntamente com a Bianca Palharim. Berenice, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue preso preventivamente em uma sala na Superintendência da Polícia Federal, aí em Brasília, e lá ele deverá receber nos próximos dias as visitas dos filhos Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Jair Renan. Quem será o primeiro a visitá-lo e quando, Berenice?
Daniel, essas visitas foram autorizadas, mas mediante várias observações colocadas ali, restrições, melhor dizendo. Hoje, na terça-feira, as visitas foram autorizadas de 2 dos filhos do ex-presidente, do senador Flávio Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro. Devem acontecer entre as 9 e 11 da manhã. Mas em momentos diferentes, eles não poderão estar os 3 reunidos. Cada um vai ter ali 30 minutos para poder estar com o pai. O pai, que inclusive apresenta condições de saúde muito preocupantes, não tem se alimentado direito, se alimentado pouco e rejeitado, inclusive, a comida que é oferecida aos custodiados que estão lá na Superintendência da Polícia Federal. Já na quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a visita do filho mais novo, que é o Jair Renan. A visita deve acontecer também dentro desse horário, entre 9 e 11 da manhã, por um período que não ultrapasse esses 30 minutos. Lembrando que no domingo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro esteve com o ex-presidente, né, conversaram ali por algumas horas, inclusive no momento em que ela saía, foi possível ali alguns jornalistas e fotógrafos fazerem imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela saiu sem conversar com a imprensa e os demais filhos, no caso a Laurinha, né, como é chamada, ela tem apenas 15 anos, é menor de idade, e a situação do deputado Eduardo Bolsonaro, que vocês já conhecem, está nos Estados Unidos. A defesa, em relação aos outros 2 filhos do ex-presidente, não solicitaram que eles visitem, então, o Jair, pelo menos por enquanto, né, até mesmo a filha mais nova, que fez aniversário recentemente, pediu autorização para o ministro para poder estar realizando ali uma festinha para comemorar esse momento importante. Na verdade, isso nem chegou a ser autorizado. Então, a defesa, nesse momento, preferiu deixar essa visita, que deve ser um tanto quanto difícil, né? Imagina uma jovem, uma adolescente de 15 anos ver o seu pai nessas condições, sabendo que o pai está sendo perseguido politicamente, que não roubou, não teve dinheiro na cueca, não teve crime de corrupção, no entanto está ali privado de estar com sua família, Daniel. E é isso, a gente agora vai acompanhar esse encontro. O senador Flávio Bolsonaro, ontem na entrevista coletiva após a reunião do PL, chegou a comentar e reclamou, né? Porque 30 minutos realmente é um tempo que passa muito rápido, ainda mais diante da preocupação dos familiares com a situação do ex-presidente, que está agora custodiado na Superintendência da Polícia Federal. De fato, 30 minutos passam muito rápido. Temos quase 15 minutos já de telejornal, do Jornal do Oeste, primeira edição. Agora, Berenice, diante dos últimos acontecimentos, aí em Brasília, você avalia que tem clima político para o PL da anistia e não o da dosimetria, que prevê somente a redução das penas dos condenados pelo tumulto em Brasília? Tem clima para isso avançar no Congresso? Tem clima sim, Daniel. Esse clima já existe desde quando foi aprovado a urgência desse projeto de lei lá em setembro. É justamente por isso que o presidente da casa não colocou em votação. Vamos lembrar aqui que Hugo Mota serve os interesses do governo do presidente Lula, né? Desde que ele foi chamado ali para um jantar, onde participaram não só o presidente Lula, como também alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Hugo Mota vinha segurando essa pauta, mas nesse momento demonstra estar muito aberto a colocar em votação. E essas declarações foram dadas recentemente, ainda ontem, na segunda-feira. Havia também uma resistência grande por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas nesse momento fica praticamente insustentável. E a gente percebe que existe clima já pelo número de votos que nós tivemos na aprovação da urgência. Foram 311 votos favoráveis e a tendência é que esse número aumente ainda mais, aprovando o texto do Paulinho da Força, que, como eu disse, não deve trazer novidades, vai prever apenas uma redução de penas, mas a oposição já conta com isso e já pensa adiante, vai usar o regimento interno a seu favor e vai colocar os destaques para serem votados. E aí é só fazer as contas. Se quem aprovou a anistia vai votar junto pela redução de penas e não mais do que isso,
aí a gente tem que saber quem é que está votando. E é por isso que existe uma cobrança, né? Eu já vi alguns parlamentares que usam bastante as redes sociais, a exemplo do Nicolas, o próprio Gustavo Gayer, falando com as pessoas ali, com seus seguidores, olha, cobrem os seus deputados para que eles votem os nossos destaques que vão prever a anistia ampla, geral e restrita. E é esse o cálculo político nesse momento, né? Que os parlamentares que votarem contra a anistia no seu significado original e real, que é o perdão e esquecimento, esses deputados que votarem contra vão amargar um prejuízo nas eleições em 2026, Daniel. Agora, Bianca, eu vou destacar mais uma vez aqui o que disse Flávio Bolsonaro. PL da anistia é o foco e não ocorrerá acordo por dosimetria. O parlamentar disse isso ontem nessa coletiva, disse que está fora de cogitação discutir a redução das penas, conforme querem, portanto, o relator do PL da dosimetria, Paulinho da Força, e o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara. Pergunto a você, essa fala tão contundente de Flávio Bolsonaro significa confiança em um resultado, assim como disse a Berenice Leite há pouco? Ele está no papel dele, é mesmo o quanto que é importante martelar isso, martelarmos 24 horas por dia, porque é a direita se conscientizar e, se preciso, gritar, é preciso gritar muitas vezes, porque não houve tentativa de golpe. É isso que mata, porque se ele não se posicionar dessa maneira, é como assumir que houve a tentativa de um golpe. E não houve, gente. O que houve aqui foi um grupo de pessoas depredando o prédio público, fazendo essa arruaça, né? Não que seja certo, mas houve como um protesto. Quantas vezes a esquerda faz isso? Quantos prédios públicos a esquerda invadiu ao longo de toda a sua história? Então, existe esse olhar que é importante de se lembrar. A dosimetria da pena apenas faria sentido se tivesse tido um crime, e não houve crime. Então, né, vale lembrar, cadê o plano militar estruturado? É um golpe que não aconteceu porque não tinham dinheiro para o Uber. É bizarro, é surreal. Mas eles se apegam à narrativa. Eu fico tão brava, mas tão tensa e também indignada, né, inconformada quando eu vejo essas notícias, os golpistas. Não são golpistas, podem ser arruaceiros, podem ter sido pessoas nervosas, irritadas, depredando também um órgão público, né, um lugar público, mas não era um golpe. E aí é que a gente precisa prestar atenção nisso. Como a Berenice também disse, como você também disse, Daniel, a importância de olhar para esses que estão se posicionando e a gente apoiá-los. E os que não se posicionam, esses, né, especialmente aí do centrão, que vão de acordo com a carruagem, que vão mesmo tocando o barco com aquele que paga mais, muitas vezes. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. E embora hoje a população está mais atenta, a gente vive, né, num pedaço desses que estão atentos, desses que estão olhando o quanto é tirano esse sistema, o quanto tem sido uma injustiça feita e contra pessoas que não cometeram crime algum, ou se cometeram deviam então ser punidas, né, ser multadas. Ou eu te garanto que se, por exemplo, a Débora, né, a Débora do Batom, aquela que pegou 16, 17 anos por aí, né, uma pena altíssima, se falassem, olha, Débora, você vai ter que pintar, você vai ter que você vai ter que lavar aqui a parede de, sei lá, de 5 quarteirões, de todo lugar ali em que ela foi também uma das manifestantes, ou mesmo onde ela pichou o batom, te garanto que ela ia escolher isso a ficar longe dos filhos, a ficar longe da família. Não houve qualquer tentativa de golpe. Houve, sim, depredação, e é importante que a gente esteja consciente de que, ao assumir uma dosimetria de penas, é assumir que teve golpe.
Pois é, Bianca e Berenice, o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu não apresentar os segundos embargos de declaração no processo em que foi condenado pela suposta tentativa de golpe de Estado. Vou trazer esse ponto aqui para vocês. Agora o prazo terminou na noite passada, há poucas horas, às 23h59. Os embargos de declaração servem para pedir esclarecimentos sobre eventuais pontos considerados obscuros, contraditórios ou omissos na decisão. Eles não costumam alterar o resultado do julgamento nem reduzir penas. Tem uma arte agora que eu vou colocar no telão para você que nos acompanha aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, que é o seguinte: vale ressaltar que nesse momento Bolsonaro está preso não pelo alegado golpe. O ex-presidente cumpre prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, depois da Polícia Federal apontar dois fatos que você acompanha comigo na tela: violação da tornozeleira eletrônica que ele usava em prisão domiciliar e risco de fuga em meio à convocação de uma vigília religiosa feita pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, na porta da casa do ex-presidente. Dividindo a tela com Berenice Leite agora. Berenice, como é que você analisa a decisão de Bolsonaro e da defesa de Bolsonaro de abrir mão do segundo recurso, que poderia, em tese, protelar a execução imediata da pena? Pois é, Daniel, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro já havia apresentado o primeiro embargo declaratório. E vamos lembrar aqui que a primeira turma do STF não aceitou esse recurso de forma praticamente recorde, né? Aliás, a primeira turma vem batendo recorde um atrás do outro em questões de rejeitar recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro, em tempo assim muito rápido. Então isso acaba, de certa forma, desestimulando a defesa de ter um trabalho sabendo que aquilo não vai acontecer. Como você bem destacou, esse segundo embargo declaratório, ele não serviria para reverter o julgamento ou diminuir a pena, apenas ali para apontar os vícios remanescentes que, obviamente, os 4 ministros que compõem a primeira turma, Alexandre de Moraes, Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia, jamais reconheceriam que erraram. A exemplo do ministro Alexandre de Moraes reconhecer, por exemplo, que é suspeito, né, que está envolvido até o pescoço, ainda que seja ele declarando-se como vítima, né, de uma possível tentativa de homicídio, como eles alegam lá, que poderia ser decapitado em praça pública, enfim. Ele não teria como ser o relator desse processo. Então, a defesa evitou recorrer e vale lembrar também que o próprio ministro Alexandre de Moraes, quando a defesa de alguns réus do 8 de janeiro apresentam esse segundo embargo, ele vai lá e rejeita monocraticamente, já falando que tem um único fim, que seria de protelar a sentença, né? Então agora, diante dos últimos acontecimentos, a defesa optou por não apresentar esse segundo embargo. O próximo passo é dar como trânsito julgado. E aí sim a defesa pode tentar trabalhar na revisão criminal. Esse pedido de revisão criminal pode ser pedido só após esse período de trânsito julgado, ou seja, esgotam-se todos os recursos que a defesa tem interesse de apresentar. E essa revisão, ela pode levar ali ao plenário, ou seja, aos 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, a revisar, como o próprio nome diz, esse processo e trazer uma nova sentença, um novo entendimento em relação ao julgamento que tivemos, não só do ex-presidente, como também dos demais 7 réus que, segundo a PF, compõem esse núcleo duro, né, o núcleo crucial, como eles chamam, da suposta trama golpista. Mas basicamente, por hora, é isso, Daniel. E acho muito pertinente os destaques aqui que a equipe do Jornal da Oeste trouxe, porque Jair Bolsonaro hoje está preso, cumprindo, teoricamente, uma sentença antecipada. As medidas cautelares pelas quais ele está hoje preventivamente na Superintendência da Polícia Federal, essas medidas já deveriam ter sido retiradas, pois trata-se do processo que envolve o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que vocês sabem está sendo acusado de atentar contra a democracia, coação no curso do processo, mas Jair Bolsonaro sequer foi denunciado no âmbito desse inquérito. Então,
Por qual motivo ele está preso? Essa é a grande pergunta. Isso é que deveria estar sendo debatido nesse momento. E não a questão da tornozeleira, e não a questão da vigília, porque isso sequer deveria estar acontecendo, Daniel.